Thiago Largue e com o aval da diretoria, enfim, não era o que vocês esperavam, sabiam que isso poderia acontecer, mas foi a melhor decisão a ser tomada? Claro que é uma pergunta difícil em razão do resultado, mas pensando no planejamento da temporada. Sem dúvida nenhuma, foi a melhor decisão a ser tomada. Esse é um torneio que, em primeiro lugar, é o que paga pior. É um torneio que dá muito trabalho de logística e tudo pago pelo clube também. Então, se amanhã a gente sai com um time lá da Bolívia, é tudo por conta do clube, hotel, enfim, os voos, etc. E que, obviamente, também interfere muito na logística do semestre, né, que está muito apertado com os jogos da Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro. Nós temos em mira, obviamente, o Campeonato Brasileiro, como eu falei no dia da minha posse, é um objetivo. Obviamente, sim, é um objetivo, não é um sonho. Acho que nós temos todas as condições de chegar lá. E vamos enfrentar equipes que vão estar disputando outros campeonatos, né? Libertadores, a própria Sul-Americana, Copa do Brasil. Podemos estar, podemos não estar, né? Se acontecer uma tragédia lá na quarta-feira que vem, nós vamos continuar nosso caminho aí em busca do Campeonato Brasileiro e da classificação para a Copa Libertadores. E obviamente que nós entramos com um time que nós entendemos que, se estão aqui fazendo parte do elenco, eles têm condição. Fiquei satisfeito com o que eu vi. Acho que a vitória não veio por uma questão de detalhe. Nós tivemos aí umas 3 oportunidades claras de fazer o gol e não fizemos. E isso acontece, mas foi ao mesmo tempo muito gratificante ver alguns jovens que nós estamos aí, né, lançando, apareceram muito bem, e esse é o Atlético que a gente está preparando aí para o futuro. Então, passa por isso, né? Se nós formos olhar outros times que foram campeões brasileiros, o ano passado, por exemplo, né, tanto o campeão brasileiro, o Corinthians, quanto o nosso ex-adversário aqui de Belo Horizonte, que ganhou a Copa do Brasil, deixaram os campeonatos sul-americanos na primeira rodada, né? No caso do Cruzeiro, na primeira rodada, para um time inexpressivo, inclusive o Nacional do Paraguai, não que eu esteja desrespeitando, mas não se compara ao Nacional do Uruguai, quer dizer, um clube que eu até conheço, é um clube mais modesto. E o Corinthians também saiu no decorrer do campeonato, não me lembro bem, focou lá no Campeonato Brasileiro e obviamente teve sucesso, né? Isso aí eu acho que muito desse sucesso dos clubes que conquistam ou a Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro, está atrelado ao condicionamento físico dos seus atletas. Jogo sábado, domingo e meio de semana atrapalha e faz com que esses times tenham uma queda de rendimento muito grande e, obviamente, os resultados não venham contento. A respeito da Copa Sul-Americana, o torcedor do Atlético nos últimos anos pegou gostinho por conquistas internacionais e, claro, uma conquista como essa garante uma vaga na Libertadores do ano que vem, uma decisão de Recopa e também a Copa Suruga no Japão. É um aumento de visibilidade para a marca do Atlético. Essa eliminação precoce na Copa Sul-Americana não traz um desgaste maior do que o que o senhor imagina? Não, porque primeiro eu acho que a Copa Sul-Americana é a segunda divisão da Libertadores da América, é assim que eu enxergo, né? Se ela não tivesse esse valor muito grande, né, as duas Copas que o Atlético já ganhou da Conmebol teriam mais valor do que na verdade tem. Então a gente não vê sendo valorizadas assim. E olha que naquela época quem classificava para a Conmebol não era o nono, o décimo, o 11º, não. Era o segundo e o terceiro do Campeonato Brasileiro. Então, assim, eu acho que a Sul-Americana, ela, além de pagar pouco, ela tem pouco valor. Você vê os próprios públicos que vêm comparecendo nas partidas, são públicos pequenos, se comparado com os públicos que você vê nos jogos da Libertadores. E nós entendemos que é um campeonato que pode ser interessante, poderia ser interessante se nós tivéssemos passado aqui com essa equipe alternativa e muito provavelmente nós iríamos continuar o torneio com essa equipe alternativa e ir até onde fosse possível, tentar o título, obviamente, mas não foi, né? Perdemos para uma equipe qualificada, com a São Lourenço. Entendemos que a equipe demonstrou ter elenco, sim, porque nós dessa vez enfrentamos a equipe principal do São Lourenço com um time alternativo, cheio de reservas, e ainda assim, no meu modo de entender, nós dominamos o jogo, tivemos um controle de ações muito maior do que o time do São Lourenço, que hoje é o terceiro no campeonato argentino e inclusive já está
classificado para a fase de grupos da Copa Libertadores da América do ano que vem. Daí porque nosso time mostrou que está sim com um elenco muito interessante. Não adianta, o torcedor fica chateado, é óbvio, eu também fico chateado, a gente não entra em nenhum torneio para perder, mas nós temos que fazer também um planejamento. Nós sabemos que participar de 3 campeonatos ao mesmo tempo pode fazer com que você não belisque nenhum deles, e aí nós tivemos que fazer as nossas opções. Você acha que o torcedor consegue entender isso? Você viu o tamanho pelo menos de parte da torcida protestando, inclusive citando seu nome, presidente? Esses que estão protestando aí vão ser os mesmos que vão gritar o meu nome como nós fomos campeões, e vão dizer que eu estava certo, como aliás já vem acontecendo em algumas situações, quando lá no início eu comecei a fazer uma filosofia do bom e barato, comecei a colocar as contas em dia, e hoje o que eu tenho ouvido por aí é que o nosso time está sim muito bem, está jogando bem, não é? Nós apostamos num treinador jovem que está implantando uma filosofia interessante, e os resultados vão vir de médio e longo prazo, né? Esses torcedores são imediatistas, a gente entende que a paixão fala mais alto do que a razão, mas eu estou aqui para poder fazer um Atlético melhor. Eles podem ter certeza que nós não estamos fazendo bobagem, né? Eu tenho que trabalhar pensando basicamente com aquela filosofia de quem administra o clube e que quer montar um time bom no presente e um melhor ainda no futuro. Nós estamos fazendo isso, investindo em jovens atletas, e montamos, acho, um time muito interessante para esse ano, né? A despeito da falta de dinheiro, das dificuldades todas que nós enfrentamos, eu vejo o nosso time como um time que está em 5º ou 6º hoje no Campeonato Brasileiro, e que antes da Copa, com absoluta certeza, ele vai estar entre os 3 primeiros, dentro da sequência de jogos que nós temos aqui. E com o apoio dessa massa, nos jogos que nós vamos ter com América, Cruzeiro, Fluminense, Ceará e Flamengo, né, nós podemos fazer uma pontuação muito alta e beliscar alguns jogos fora, o que certamente vai fazer com que a gente chegue na parada da Copa do Mundo, talvez ali ocupando a 1ª, 2ª, no máximo a 3ª posição. Agradeço pela sua entrevista, presidente. Eu que agradeço a vocês aí, boa noite. Tem as palavras do Sérgio Sete Câmara, presidente do Atlético, que gostou do que viu na partida, o empenho do time. O Atlético apresentou uma postura que ele entendia que deveria ser essa, de buscar o gol. O resultado não veio, mas pela entrevista do presidente a gente percebe que ele se diz convicto da decisão, mantém a decisão que, na opinião dele, foi a mais acertada, de escalar os reservas, a maioria do time formada por reservas na partida de hoje, e diz que se o Atlético avançasse na Copa Sul-Americana, inclusive esse planejamento de levar os reservas a campo continuaria. E amigos. Ok, Bertozzi. Esses torcedores são imediatistas, mas tem que avisar o presidente do Atlético Mineiro que não são esses torcedores, não. Torcedor de time grande, gigante como é o Atlético Mineiro, quer resultado, quer título. Não precisa ser para hoje, mas tem que ser para esse ano, né? Não dá para abrir mão tão facilmente de uma competição do peso da Sul-Americana. Olha, ô Pascoal, só faltou eu ver comemoração do presidente do Atlético e do técnico Thiago Largue. Parece que eles estavam bem aliviados, afinados. Né? O discurso deles foi muito semelhante, né? Eles começam dizendo que a Copa Sul-Americana para eles não é tão interessante, que eles botaram o time pensando na classificação, mas depois eles admitem que abriram mão mesmo da Copa Sul-Americana. Né? Eles admitiram isso de maneira muito clara ao longo da entrevista do Thiago Largue e depois do presidente Sete Câmara do Atlético Mineiro. Torcedor gosta de ganhar, torcedor gosta de ser campeão. E o presidente do Atlético, com todo o respeito que eu tenho a ele, avaliou mal, fez uma avaliação incorreta. Fez uma avaliação fora de propósito. O bom dessa entrevista do Sete Câmara é que ele assumiu um compromisso com você, torcedor do Atlético Mineiro. Sabe o que é o compromisso? Ele disse que o time vai ser campeão brasileiro. Olha que beleza. O Atlético ganhou o último título de campeão brasileiro em 71. 71. E ele está assumindo esse compromisso com você, torcedor do Atlético. Você viu a análise que ele fez? Os próximos jogos do Atlético, o time vai chegar antes da Copa do Mundo com uma pontuação fantástica. Poxa vida, o presidente do Atlético tem essa certeza e eu espero que ele esteja convicto que isso aconteça. Porque se não acontecer, a torcida, se não ganhar já no domingo do Atlético Paranaense, depois tem a Chapecoense na Copa do Brasil e o Clássico em casa, presidente, vai ter que segurar uma onda sem tamanho, hein?
E olha, amanhã é a vez do Palmeiras entrar em campo para enfrentar o América Mineiro pela Copa do Brasil. Teve mistério no treino de hoje, comandado pelo Roger Machado. E mesmo com o clássico contra o Corinthians no fim de semana, tem gente que acha que o Verdão deve entrar com força máxima.